Fala, galerinha, e aí, tudo bem? Novamente na área, mais um episódio, dessa vez aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre Mentoria NASA, que foi um projeto que foi inclusive premiado pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, né, Graduandos em Administração, ANPAD, e foi um projeto que eu tive, né, o prazer de conduzir junto com a professora Michele da UFO e com essas meninas que estão aqui que eu vou apresentar para vocês. A Vitória, a Lalesca e a Bia, cada uma delas vai falar um pouquinho do projeto delas também, se apresentar, para a gente poder descobrir como é que foi esse Mentoria NASA, foi legal, não foi legal, vale a pena participar. A gente vem aí para o 3º ano do Mentoria, a gente vai descobrir um pouquinho aí. Começar com a Bia, minha querida do meu coração. Bia, fala, qual foi seu projeto? Você gostou, não gostou? Foi bom, foi ruim? Oi, gente, o meu projeto era o My Choice. Na verdade, ele surgiu lá no 9º ano com o nome de Ametista. A gente mudou o nome dele no 1º ano. Até hoje o povo fala do Ametista, sabia? Hoje em sala falaram. Nossa, eu lembro que surgiu um outro projeto com o nome de Ametista também, mas era outra temática. O intuito do My Choice desde o início, com o nome Ametista, era ajudar na questão da orientação profissional dos estudantes para tornar esse processo um pouco menos cansativo, tirar um pouco da pressão, fazer esse processo de orientação profissional ser feito da maneira mais leve e prática possível, com táticas que a gente utiliza hoje em dia até em escola para ensinar matéria, como, por exemplo, a gamificação, a estruturação de informações que ficam bagunçadas na internet por meio de resumos, mapas mentais sobre mercado de trabalho, habilidades que o estudante precisa ter. E era uma plataforma para unir todo esse processo de orientação profissional com o mercado de trabalho e escolha de curso também. Legal. Você lembra do seu mentor? Seus mentores? Lembro, a Marcela e o Eduardo. Eles eram estudantes de administração lá na UFO. Uns fofos, nunca pressionaram a gente, sempre davam abertura para a gente poder apresentar o nosso projeto quantas vezes for necessário para eles. A gente fazia as reuniões assim, às vezes uma participante não podia, eles, não, de boa, a gente remarca. Ali 9 horas da noite a gente em ligação. Foram muito importantes para a gente. A Vitória, vou pedir para você falar também, Vitória, mas assim, é só para reforçar que o Mentoria NASA foi um encontro de estudantes aqui do ensino médio, né, do Nova NASA, com os estudantes da UFO que estavam fazendo disciplina de plano de negócios, né? Então, assim, eles estavam lá aprendendo, né, e desenvolvendo como iam planejar, enquanto os trabalhos aqui estavam sendo já planejados e caminhando para execução. Então, tinha muito fit, muita relação legal que podia ser feito. E aí, sempre, eles tinham pelo menos 5 reuniões para poder fazer. Então, os projetos tinham esse acompanhamento. E só dando um destaque de 10 projetos que foram para o final da batalha de pitch, 7 tiveram mentorias. Então, que mostra que, né, deu bastante resultado. E aí o seu, Vitória? Oi, gente. A Vitória e a Bia são alunos do 3º ano hoje, né? Sim, sim. Isso. O meu projeto é o Educatim. A gente queria levar a educação sexual para a sala de aula de uma maneira leve, sem ficar um tema cheio de tabu, uma coisa preconceituosa, vergonhosa de falar. Então, o Educatim tinha esse foco de levar, através de dinâmicas, de jogos, a educação sexual para os adolescentes. Então, como era um grupo de adolescentes com a mesma faixa etária de quem estava ouvindo a gente, era muito mais fácil eles entenderem, compreenderem, sem ficar uma coisa, um tabu, um assunto tão sério assim. Então, o Educatim foi muito importante para ajudar na intenção de diminuir índices de DSTs, da gravidez na adolescência. Então, a gente criou um podcast também, junto com o Gabriel. A gente criou um aplicativo, site, e foi muito legal ter esse apoio da mentoria da UFO, né? Que eles estavam ali para tudo, igual a Bia falou. Eles nos acompanharam, estavam ali para escutar sempre que a gente precisasse. Até fora das reuniões, eles mandavam mensagem, mandavam contato de gente importante para ajudar na criação do aplicativo, estudantes de outras áreas da UFO também. Então, foi muito importante para a gente ter esse contato. Legal. E aí, o outro lado, né? A Lalesca foi o outro lado da moeda, era mentora. Qual que era o seu curso, Lalesca? O meu curso? Eu sou de administração. Administração. Como é que foi? E o grupo, né, que você também foi mentora. Primeiramente, gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E o grupo que eu mentorei foi o Amor Nacional, que fala a respeito da cultura nacional em si. Que eles quiseram trazer para que ela seja disseminada de uma forma leve, claro, na tradução de vocês, que são mais jovens. Porque
atualmente a juventude, ela tem uma ideia de que tudo que é cultural é chato, porque é uma coisa antiga, é uma coisa que está ultrapassada. A ideia era trazer para a atualidade e, claro, mostrar de uma forma leve, que faça parte do cotidiano. E a gente desenvolveu várias dinâmicas com os meninos e, sendo bem sincera, foi uma experiência muito enriquecedora, porque a gente teve o papel de trazer o que a gente aprendeu ali dentro de sala de aula para uma forma prática para vocês, porque a faculdade, ela não está só ali para constituir o conhecimento e deixar ali dentro daqueles muros. A gente quer trazer para fora, a gente quer que vocês entendam, até mesmo para a gente poder trazer para a sociedade, para que a gente possa ajudar a formar cidadãos melhores, como a gente está lá dentro. Então, assim, particularmente eu adorei, não tenho o que reclamar, os meninos foram receptivos, a gente conseguiu desenvolver várias coisas, inclusive o projeto tá rodando até hoje. Eu estava até conversando com a minha mentorada antes da gente entrar, e ela estava me dando os feedbacks, estava me atualizando de como estavam as coisas, e o intuito é a gente continuar, dar continuidade a isso, mesmo que o projeto não esteja mais assim no NASA atualmente, a gente quer continuar que ele seja progressivo, sabe? A gente quer divulgar isso, a gente quer que se prolongue mesmo. Legal, posso até sair da escola, né? Isso, exatamente, é o intuito. É, muito bacana. Uma coisa legal da mentoria, quando você dá a mentoria, né? É uma coisa que eu faço também regularmente, até para aprender, para poder fazer com vocês. Eu acho que é esse desenvolvimento dessas soft skills, né? Igual você falou, não sei se na faculdade, né? Eu tenho essa impressão que a gente não desenvolve tanto isso, está muito mais preocupado ali em desenvolver competências, né? O que a gente chama de hard skills, né? Mais cognitivas, assim, você tem que aprender a fazer um planejamento, você precisa aprender a fazer uma determinada ferramenta, mas quando tem essa ligação, essa ponte, igual você falou, as meninas falaram também, deu muito certo, a gente conseguiu se conectar, mas é um trabalho, né? Aí tem horário, tem reunião, você tem que parar para ouvir o outro, entender, porque nem sempre é as mil maravilhas, né? Tipo, igual a gente mesmo, no My Choice eu lembro, às vezes o mentor falava assim, isso aqui tem que mudar, né? E às vezes fala assim, não tem que mudar isso, né? Isso era difícil também, não era? Era porque, apesar de... A gente acha que quando tem essas mentorias, a gente tem que levar em consideração, adotar tudo que ele sugere. Mas às vezes não é sobre isso que se trata É a uma mentoria. parceria. Acho que, por exemplo, uma coisa que a gente tinha muita dificuldade era a questão do modelo financeiro. Da gente poder escutar uma outra perspectiva de outras pessoas que estão na faculdade, mesmo que não seja para adotar aquele plano que eles montaram para a gente no plano financeiro, eles ajudaram a gente a virar uma chavinha na nossa cabeça, da gente se perguntar outras coisas que estavam faltando para a gente chegar no plano financeiro que a gente usou na batalha de pitch do ano passado. Então, por mais que tenha, às vezes, eu não concordei muito com o que ele falou, nada foi desperdiçado do que era dito. Não é, porque isso é uma troca, né? Então, a gente desenvolve soft skills, não tem uma regrinha básica. Né? No Amor Nacional também, igual, foi muito legal, no final a gente gostou muito, até hoje a gente fala, mas eu lembro que no começo tinha um certo atrito, né? A gente chegou, a gente acha que de repente vocês podem adotar uma outra postura, as meninas falaram, não, a gente não vai mudar nada, né? Então teve um pouquinho também, não teve? É porque tem a questão assim, a gente tem uma maturidade e vocês têm outra. Os meninos, por mais que a gente seja da mesma geração, a gente está em um nível... Estamos em níveis distintos, porque eles estão saindo do ensino médio agora, eles estão aqui... a escola é um pouco diferente da faculdade. É verdade. Exatamente. Lá na faculdade a gente começa a amadurecer. Nós mesmos, quando a gente entra na faculdade, dá um choque. Sendo bem sincera, quando eu entrei na faculdade, gente... Eu tomei um choque porque era uma coisa totalmente diferente do ensino médio. Era, assim, era uma coisa muito mais... Não era rígido. Era uma coisa que estava me trazendo para o mundo de verdade, como ele funcionava. Então, assim, é normal ter esse atrito. Mas conforme a gente vai se conhecendo, conforme a gente vai conversando e até mesmo ganhando um pouco mais de intimidade, a gente começa, por exemplo... Não foi só a gente que levou conhecimento para os meninos, eles também trouxeram conhecimento para a gente. Porque dentro da sala, como você falou, professor, a gente tem aquele negócio de planejar, de ter aquela coisa mais certinha, mas nada que é somente teórico fixa. Nada que é somente teórico realmente a gente leva para frente. É uma coisa que a gente tem que colocar na prática. Quando a gente coloca na prática, a gente aprende, eles aprendem. Então, assim... É uma coisa que
conforme a gente conversa, a gente vai adaptando. Eu acho que esse atrito é normal, acho que em qualquer relação. Sim, é. E acho que é bom ter isso. Assim, em Nova Nassa eu brinco muito que é muito vida real. Então eu deixo, né, muitas vezes vocês quebrarem a cara, Sim. né, num ambiente seguro, né, deixo ir nesses limites, assim, não, se não tá dando certo, mas vamos tentar mais um pouco, vamos conversar. Eu acredito que lá no seu também deve ter tido, né, Vitória? Porque, teoricamente, o seu é o tema mais polêmico, né? A gente teve muitos desafios e eu acho que a mentoria deixou as coisas bem mais leves. Porque a cada desafio que a gente passava, a gente chegava para as meninas, a Ana Júlia e a Júlia da UF também, elas faziam administração. A gente chegava e contava, chegava até a desanimar um pouquinho, porque eram desafios muito difíceis de enfrentar, até por causa do tema também, então a gente passou por muitas desaprovações. E chegar para as meninas e ter essa perspectiva, ter esse lugar de apoio também, das meninas falarem, não, calma, vai dar certo. Ter esse olhar mais maduro, igual você falou, é muito legal, porque a gente aprende a lidar com as coisas com mais facilidade. E lidando melhor com as coisas assim, a gente vai mudando, adaptando nossa visão e amadurecendo com elas mesmo. Tendo esse reconhecimento do lugar da faculdade, essa perspectiva de fora, igual a Bia falou. Ter uma visão diferente do nosso trabalho, pegar algumas ideias, mas não absorver tudo também, deixar nosso ponto de vista, nosso posicionamento. É legal para aprender a se posicionar também. Então foi muito importante, assim, a ajuda delas para passar por esses desafios e essas dificuldades que a gente enfrentou no nosso projeto. Eu acho que é uma troca muito boa, assim, quando você é mentor e mentoranda, né, mentorado, você poder também, às vezes, receber um feedback, né, do mentorado, falar alguma coisa, você também se sente bem, né, de falar, poxa, olha só, agora deu certo, né, eu falei isso para as meninas, também não tinha muita certeza às vezes, e falei, e elas fizeram, isso deu certo, e a gente tem aquele sentimento de time que foi para frente, né, que andou, então acho que essa troca, eu gosto de falar que a Mentoria Nassa é realmente uma ponte, sabe, que a gente cria com a universidade, e eu acho que para vocês também é legal, né, de falar assim, pô, então, que tem essa fase, né, chegou na faculdade, dá um sustinho mesmo, então, você começa a ter esse contato mais cedo, né? Não sei, porque às vezes a gente tem um primo ou um amigo que está na faculdade, mas é diferente de quando a gente está produzindo um trabalho junto, né? E vocês estavam produzindo um trabalho junto com o pessoal, porque valia nota para vocês e valia nota para eles também. Então, acho que deu para dar um gostinho, assim, do que vai ser a faculdade ou não? Sim, foi legal para a gente se adaptar um pouco antes, né? De passar por esse processo e ver que a faculdade, igual você falou, não é só teoria. Tem a parte prática. Então, você vê que não é, por exemplo, no curso de administração, não é só administração. Tem as empresas júniores, tem muita coisa que te inclui na faculdade também. Faz um network ali com as pessoas, você cria um contato maior, você consegue ver que, poxa, a faculdade não é chata, assim. Não é só chegar lá e estudar. Tem a parte prática, tem como você colocar seu curso na prática. Então, é muito legal isso. Igual você falou, a gente estava conversando aqui antes de entrar, que a administração você pode ir para vários lugares. Não é só a parte financeira, por exemplo. Tem como você ir para direito, tem até ir para o marketing, igual, sei lá, tem várias possibilidades, então. Então, você não fica fechado naquele mundinho ali. Tipo, é bom até para você escolher seu curso. A administração não é só isso. Tem um mundo lá fora, então é muito legal colocar em prática o conhecimento que ela tem na faculdade, trazer isso pra gente também. Legal. Quando a Vitória falou que a faculdade não é só coisa chata, eu pensei em falar, mas também, você ia falar assim, mas também tem as festas, né? Mas ela falou, não foi isso que ela falou, mas tá bom. Mas tem as festas, é bom também, né, Vitória? A gente teve também algumas ferramentas que desenvolveu, né? Eu lembro que quando vocês estavam fazendo em específico, teve o Business Model Canvas, que a gente foi fazer o Canvas. Então, assim, era uma luta o Canvas também, né? Porque vocês faziam, as meninas tinham que validar o Canvas com vocês e ver o que ia sair, o que não ia sair. Era complicado também, não era? Eu lembro que quando a gente chegou com esse modelo de Canvas para ele, o nosso, que a gente já fez uns 500 mil Canvas. Acho que a Vitória lembra que era toda hora mandava esse Canvas. E a gente mandou um pra eles todo decorado, do Canvas mesmo, tudo bonitinho. E eles, ok, a gente vai mexer um pouquinho. E eu lembro que no final, eu acho que foi uma coisa que eu, pelo menos, achei que foi muito legal, é ver alguém enxergando o nosso projeto como uma coisa que realmente podia... Real, né? Real. Porque quando a gente chegou com o modelo de Canvas e foi amadurecendo aquele modelo, e no final gerou um PDF com 7 páginas, com uma análise toda técnica do nosso projeto, com referência, modelo, até se o MyChoice virasse uma loja física, tinha lá todo o planejamento, foi assim, surreal. E foi um apoio gigante, porque quando a gente estava em competição, e às vezes a gente ficava com dúvida, algum avaliador perguntava, quanto a isso? A gente tinha esse auxílio deles, esse documento para a gente poder passar para eles, questão de tudo. Então, poder ter alguém enxergando o nosso projeto
com uma certa maturidade que a gente ainda não tinha adquirido, que é essa maturidade universitária, que eu acredito que a gente vai desenvolvendo quando a gente entra na faculdade, foi surreal e fez toda a diferença, até para melhorar o Canvas mesmo. O Canvas nosso é uma ideia, assim, é só para dar um balizamento. A gente não aprende a fazer igual eles aprendem lá na faculdade, porque eles vão ter que aprender para fazer para empresas, né? Vocês vão aprender para ajudar a desenhar o negócio. É um pouco diferente. Então, assim, na hora que eles vêm realmente com a estrutura dessa de isso aqui é um Canvas, eles falam, pô, isso é um Canvas mesmo. Não é, Larissa? Que também deve ter, com a Amor Nacional, deve ter mudado um pouco deles, né? Menino. Assim, você falou do Canva, não me preocupa não, porque a gente também, quando a gente entrou na faculdade, a professora falou assim, ó, tem que fazer assim, gente, socorro, meu Deus. Aí, assim, quando você coloca de fato, você dá um sustinho, você fala, meu Deus, que é isso? Como é que faz isso? Mas, assim, os meninos mandaram pra gente o Canva de vocês, assim, tudo bonitinho, gente. Tudo decoradinho, lá com as imagens, a coisa mais bonitinha. O do Amor Nacional, então, tem maior cuidado, né? Porque eles têm estética e tal. Isso, gente, tava a coisa mais linda. Aí eu e a Milena, que é minha amiga, e a gente também... Era mentora, né? É mentora, a gente guiou junto. A gente falou assim, peraí. A gente vai continuar nesse escopo desse jeito. Só que vamos botar na estrutura. Aí a gente foi lá e estruturou a parte financeira. Colocamos lá na estrutura financeira. Depois a gente foi lá, colocou na estrutura de como ia funcionar o negócio. Porque tem que ter a funcionalidade do negócio. Você tem que ter as elementos, tipo assim, qual que é o objetivo desse negócio. Até mesmo para nas competições, vocês conseguirem embasar isso. Isso que a Bia falou, né? Ter esse background, né? De chegar lá e fazer uma pergunta, você não está preparado, mas você estudou, você sabe responder. Porque, querendo ou não, vamos supor, você vai fazer um negócio. Quando você vai fazer um negócio, você não tá ali só fazer um negócio. Porque quando você vai apresentar, vamos supor, eu quero ter investidores. Você vai chegar lá e mostrar o negócio. Realmente, muito bonito, mas e a parte do retorno? Como é que funciona? Sim, E é o que a gente quis colocar para vocês, até mesmo para vocês colocarem em prática na vida de vocês. Seja se vocês forem para administração, seja se vocês forem para outro curso, mas para vocês saberem fazer. Então, assim, a gente estruturou para vocês conseguirem embasar, para vocês conseguirem colocar isso na frente, igual o Amor Nacional. A gente teve várias ideias. A gente teve a ideia tanto que poderia ter um retorno financeiro como um retorno para a sociedade. Atualmente a gente está atuando com a sociedade em si, mas antes a gente tinha pensado em estruturar um restaurante que ele seria voltado para a cultura nacional, onde só ia ter comida nacional. A gente até pensou que tem um modelo, não sei se vocês já viram a exposição do Van Gogh. A gente tinha pensado em começar só que com artistas brasileiros, com música brasileira, com comida brasileira. E aí depois a gente foi para a experiência sensorial, mas como que vai funcionar a experiência sensorial? Tanto que a experiência sensorial, ela tá seguindo, só que com a parte social, que é para divulgar em escola, para divulgar em eventos culturais que a gente tem aqui na nossa cidade, que é muito forte. Então, assim, só que até mesmo para elas poderem apresentar, eles têm que ter um embasamento. O porquê disso? Como é que funciona a parte financeira? Como é que vai fluir o projeto? Quais são, o que vocês vão precisar? É nesse ponto, sabe? Então, gente, tudo começa com uma coisinha. A gente tá ali para poder moldar eles e ajudar vocês. Lalesca, então é muito bacana, né? Essa questão que você falou da estrutura, de poder os meninos aprenderem a fazer tudo isso, de ter essa troca também. Eu acho que Mentoria Nassa realmente foi um programa, e assim, até contando um bastidor, né, que vocês também não viam, que não era só vocês que aprendiam, por exemplo. Eu com a professora Michele, que era professora por parte da UFO, né, que orientava, poxa, eram 23 grupos, tinham 160, 170 estudantes envolvidos, então, assim, a gente tinha que fazer a gestão disso tudo. Então, direto, era no celular, a gente trocando informação, trocando ideia, foi assim hoje, tal grupo me falou isso, tal grupo me falou isso, que às vezes chegavam os meninos e falavam assim, Léo, a gente não conseguiu ter reunião com o mentor. O mentor não tá dando moral pra gente, que acontecia essas coisas também, entendeu? Sim. Aí eu falava, professora Michele, dá uma olhadinha aí. Aí ela falava, não, é que os meninos estavam em prova, agora eles vão voltar e vão fazer. Então, assim, porque tem essa dinâmica, né? Que é da vida mesmo, não tem jeito. Deixa eu parar tudo pra fazer isso, mas
tinham esses ganhos também junto, né? E foi melhorando. A ideia é que essa terceira edição agora do Mentoria NASA, a gente possa até contemplar mais isso. Assim, por exemplo, vai ter agora um evento do Pitch de Solução que eu queria que eles viessem, participassem já desde o começo. A gente fez o encontro, mas foi no final. E a gente falou, poxa, se a gente fizesse o encontro no começo, ficaria mais legal, porque eu acho que daria mais match, né? Mais conexão entre mentor e mentorado. Então, assim, eu acho que valeu muito a pena, mas eu queria essa opinião até para a gente já caminhar pro fechamento. O que vocês acham, assim? O que vocês acham se valeu a pena, se para quem está fazendo agora, né? Quem está tanto se esforçando para ser escolhido, porque quem escolhe são os mentores, né? Os mentores que vão lá e escolhem os trabalhos. Eles olham no Padlet, veem a estrutura do trabalho e falam, pô, esse trabalho é um trabalho que eu quero mentorar. Então, acho que isso é uma estrutura que é legal. Vocês acham que funcionou, não funcionou? Vocês indicam, não indicam? Fala, Vitória. Eu indico muito a Mentoria NASA, porque enriqueceu muito o nosso projeto, a gente mudou muita coisa, a gente teve uma visão de fora, foi incrível. E eu acho que para quem tem essa oportunidade, é se esforçar muito agora, aproveitar que ainda tá no meio do ano já, mas ainda dá para se esforçar muito. Deixar o seu projeto no máximo, assim, porque tem muita gente que não se esforça no início, e aí chega no pitch... Vai pegando gosto depois, né? E vê o quanto, nossa, isso é legal mesmo, vai além de um projeto de escola, que eu sempre falo isso pro Léo. E aí, eu acho que é ter essa visão desde o começo, e não perder o foco. Porque não adianta você começar, tipo assim, super animado, e chegar no meio já desacelerar. Então, para o seu projeto ser escolhido, é se esforçar muito, fazer um projeto bacana, que envolva problema social mesmo, igual o Léo sempre fala. E é isso, se tiver oportunidade, aproveitar e enriquecer sua experiência ao máximo, sugar o máximo de conteúdo que você tem para aprender com eles, porque são pessoas incríveis, que estão ali para aprender também. Então, é uma troca, igual você falou. O quanto você aprende é o quanto os mentorados também aprendem, os que dão mentoria. Então, é muito legal. Quem tiver oportunidade, eu recomendo muito. Acho super válida essa experiência. E vai enriquecer cada vez mais, porque, igual você falou, isso de encontrar as pessoas no início. Eu acho que é um projeto que vai melhorando cada vez mais, cada ano que passa. E, enfim, ganhou o prêmio no passado, né? Então, esse ano... No segundo ano já ganhamos o prêmio, sim, né? Imagina no terceiro. Então, acho que é muito bom para quem quer fazer. Eu acho que apesar de existirem, igual o Léo falou, dessa questão, às vezes o mentor estava em prova, ou então o aluno não estava entendendo muito o que o mentor estava tentando passar para ele, eu acho que quando você tem um projeto de Nova NASA que você realmente quer fazer aquilo levar para frente, quanto mais, a maior quantidade de pessoas que você conseguir conversar, fazer ali o network do Nova NASA, melhor. Por mais que às vezes... eu senti que a pessoa não agregou tanta coisa no meu projeto, mas às vezes, por exemplo, ela falou uma coisa que eu não gostei, mas aí eu já tenho certeza que isso que ela falou eu não vou adicionar no meu projeto. E também, acho que é exatamente isso que a Vitória falou, não desanimar, por mais que, acho que o que foi mais impactante para mim nessa mentoria NASA foi realmente alguém enxergar meu projeto como uma coisa assim, que dá certo. Então, acho que quando você abre espaço para jovens universitários que fazem parte desse cenário empresarial, olhar para o seu projeto e falar, nossa, isso aí é massa, isso aí pode dar certo, nossa, isso dá um gás que é uma coisa assim, você tá desanimado, não tá dando certo. Recebe muito feedback negativo também, né? Recebe, você manda, porque, tem 14 slides para fazer, parece que eu não tô sabendo fazer nada. Então, quando alguém olha pro seu projeto assim, nossa, eu acredito em você, faz toda a diferença. E, inclusive, até para os alunos, porque na época que a gente foi escolhida, eram poucas vagas, que os mentores... Eram 10 ou eram 20? Eu não lembro Vocês foram 20. 20. Mas tinham 100 projetos, né? Quer dizer, é muito pouco. E às vezes esses projetos que, eu não fui escolhida, significa que o meu projeto é horrível. Não necessariamente. Não necessariamente. Tanto que a gente teve, igual você falou, 3 projetos na Batalha de Pitch que foram sem a mentoria, mas que com certeza esses projetos, apesar de não ter esses mentores, conversaram com pessoas. Sim. Então, com a mentoria, melhor ainda, sem a mentoria, converse com pessoas, principalmente assim, de fora desse âmbito escolar, com gente mais velha, porque eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Show. Ai, gente, olha, na visão de mentora, quando vocês forem mentorados, suguem o que vocês puderem, né, gente? Literalmente. Dá trabalho. Exatamente, dá trabalho. Você não gostou do que o mentor falou? Questiona ele.
Sabe por quê? Porque você também está preparando o seu mentor, porque o seu mentor é estudante igual a você. Ele, quando ele for para a vida profissional, a qual ele está trilhando, o mercado não vai ser fofinho, gentil com ele. Não vai, gente. Ele vai pensar na gente. Então, assim, vocês questionarem a gente, sugarem a gente, é bom até mesmo para nós. Então, se vai ter momentos ali de altos e baixos, vai ter momentos que eu vou falar assim, nossa, desanimei, porque o que eu pensei não foi pra frente, não é viável. Mas é a questão de você ter resiliência. Você fazer e refazer de novo e tentar, porque dá certo. Se as duas partes querem que dê certo, vai dar certo. Então, assim, é um projeto que, sinceramente, é muito boa para vocês, mas também excelente para nós. Eu recomendo para todos os universitários também, se tiverem a oportunidade, façam. Quanto mais projetos a gente fizer fora da faculdade, nos enriquece, porque a gente está levando o que a gente conhece dentro da sala de aula para fora. E detalhe, a gente está agregando valor para vocês também, não é só para nós. Então, assim, é uma coisa de mão dupla. É muito legal. E assim, eu fico ouvindo vocês, fico muito feliz, né? Porque a gente também estuda para montar esse projeto, não? E é um projeto que ele é um projeto de extensão com a UF, então você tem toda uma justificativa, tem um trabalho científico em cima, então não é, né? Às vezes, eu acho que vocês pensam isso, mas vocês não pensam isso de mim, que eu acordo e falo, vou fazer isso com esses meninos hoje, que eu não tô fazendo nada. Então, mas não é, a gente estudou bastante, até nas férias a gente montou isso com a professora Michele, e aí vamos montar, vai dar certo, a gente acredita que os meninos vão conseguir ter essa conexão, vamos montar essa estrutura, estuda, ver o que fizeram, o que não fizeram em relação a isso. Aí a gente consegue montar, consegue ter aprovação e fala, pronto, agora vamos rodar. Né? E que também no dia a dia essa dinâmica do rodar também é difícil junto com vocês, né? Sim, eu até falo, professor, ela seria uma boa, porque começar a ter esse match antes. Porque a gente teve muita coisa online, a gente realmente teve um encontro mais no final, mas seria interessante também levar os meninos lá para a UF. Ah, sim, com até mesmo certeza. para vocês conhecerem, porque a gente tem vários laboratórios lá. A gente tem o CIAEM lá, que é a nossa incubadora de ideias. Do CIAEM já saiu milhares de negócios, sabe? É uma coisa que para vocês conhecerem, e até mesmo, se for o caso, a gente levantar esse projeto lá dentro. É verdade. Então, por isso que eu falo, suguem dos seus mentores. Conversem com seus professores, falam assim, professora, achei isso legal. Ou, vamos tentar fazer isso para levar, sei lá para a UFO, ou qualquer outra universidade ou faculdade. O importante é levar para os demais, sabe? Levar para fora. Legal, essa ideia é uma ideia boa, a gente ir lá para a UFA, a gente pensou em ir lá nesse final, não conseguiu, mas eu acho que já fica esse desafio agora, para a gente poder esse ano fazer desse jeito, e lógico, né, vocês logo vão ser, né, você já foi mentora, mas vocês foram mentorados, quem sabe não voltam a ser mentores, né? A gente estava conversando com isso antes aqui, porque esse projeto acaba que a gente não tem mais aula de Nova NASA, porque o terceiro ano são outros BOs, mas a gente tá falando tanto que a gente queria continuar participando do Nova NASA, mesmo que não seja diretamente com o nosso projeto, mas acolher esses meninos que também a gente já teve no mesmo lugar que eles, de aflição, desse ambiente tenso, de batalha de pitch, de não sei o quê, de querer estar lá. Então é um projeto que acaba que faz a gente permanecer na escola, de poder até um dia, quem sabe, mentorar esses meninos também, porque é muito massa. Já estão convidados para poder voltar e mentorar. Obrigado por vocês estarem aqui, né? Terem tirado esse tempinho de falar, porque a galera que vai ver esse podcast vai, com certeza, se sentir, falar, pô, também quero, né? E já teve esse retorno esse ano. A professora Michele falou que quando começou a falar, os meninos já falaram. E esse projeto de mentoria e tal. E difícil era engajar o pessoal na UFO, e hoje já não. Inclusive, falei com ela, falei, professora, olha, se voltasse, me chama. Aí, ó, já está convidada também. Muito obrigada. Meninas, obrigado, viu? Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada, o prazer foi nosso.